Ele apostou sua esposa em um jogo. O que meu melhor amigo não esperava é que eu aceitaria a proposta na hora. Afinal, há meses eu descobri os traidores, e esta seria minha chance perfeita de vingança. O silêncio na sala, depois que eu disse sim, foi o mais doce que já ouvi. Nunca subestime a frieza de um homem traído. A gente fica quieto, observa e planeja. E quando a hora certa chega, a gente não hesita. Aquele jantar de aniversário seria muito mais que uma comemoração. Seria o palco onde eu, Daniel, iria expor a podridão que minha esposa e meu melhor amigo chamavam de segredo. Me chamo Daniel. Aqui nos Estados Unidos tem 10 anos, mas o sangue ainda é quente, brasileiro da gema. Construí uma vida em Chicago, carreira sólida como engenheiro, uma casa no subúrbio tranquilo de Naperville, e o que todo mundo achava que era um casamento perfeito com a Chloe. Ela a clássica morena dos sonhos de qualquer um, inteligente, com um sorriso que iluminava qualquer cômodo. Ou pelo menos iluminava o meu. Até uns 8 meses atrás. A gente se cercou de um grupinho de casais amigos, outros brasileiros que também buscaram o sonho americano. O núcleo era eu, a Chloe, o Ricardo e a Sofia. Ricardo era meu parceiro de pescaria, de churrasco, de cerveja barata e conversa fiada. Irmão que eu escolhi. Trabalhava com marketing, um cara extrovertido, sempre com uma piada na ponta da língua. A Sofia, esposa dele, era o oposto, mais quieta, observadora, uma loira de olhos claros que parecia sempre um pouco fora do lugar nas brincadeiras mais pesadas do Ricardo. O plano para o aniversário de 30 anos do Ricardo foi elaborado pela Chloe. Vamos fazer algo intimista, só nós 4, em casa. Um jantar chique, bons vinhos, e a gente se presenteia com a presença um do outro, ela falou, passando os dedos pelo meu cabelo na varanda, enquanto a gente olhava o lago congelado no fundo do quintal. Na época, aquilo me soou romântico. Agora, olhando para trás, era só a desculpa perfeita para eles ficarem perto, sob o teto da minha casa, enquanto eu bancava o otário marido anfitrião. A noite chegou. A casa cheirava a lasanha, prato assinatura da Chloe, que o Ricardo sempre elogiava de um jeito que me dava agonia, e a velas de baunilha. Coloquei uma playlist de jazz suave. O clima era, de fato, íntimo. O Ricardo chegou com um vinho caro, um Pinot Noir que custava mais de $200. Só o melhor para minha família, ele disse, abraçando a Chloe com uma naturalidade que fez meu estômago embrulhar. Ela riu, aquele riso cristalino e falso que eu tinha aprendido a decifrar. O jantar começou civilizado. Conversamos sobre trabalho, planos de viagem para o próximo verão, as notícias do Brasil. A Sofia, como sempre, falava pouco, mas seus olhos azuis pareciam saltar de mim para Chloe, e dela para o Ricardo, com uma curiosidade silenciosa. Havia uma tensão no ar que só eu e talvez ela conseguíamos sentir. Ela sabia de algo. Eu tinha certeza. Depois da sobremesa, já no segundo vinho, o Ricardo começou a soltar as piadas de duplo sentido, o tom dele ficando mais ousado. Cara, a gente tá muito quadrado. 4 pessoas casadas, num sábado à noite, ouvindo música de elevador. Cadê a aventura? Ele provocou, derramando mais vinho no copo de todos. A Chloe deu uma risadinha e encostou no braço dele. Ricardo, para. Você sempre quer inventar confusão. Confusão? Eu? Jamais, ele fingiu indignação, olhando diretamente para mim. Eu só acho que a gente, como casais maduros e super seguros dos nossos relacionamentos, poderia ousar um pouco mais. Quebrar algumas regras sociais bestas. Meu coração começou a bater mais forte. Era agora. O teatro que eu esperava estava começando. Que tipo de regra, Rick? Perguntei, mantendo a voz calma, tomando um gole lento do vinho. Ele sorriu, aquele sorriso de quem se acha o dono da situação. Ah, sei lá. Algo que provasse o quanto confiamos um no outro. Algo que mostrasse que nosso vínculo, como amigos, é mais forte que qualquer convençãozinha boba. A Sofia franziu a testa. Ricardo, não vai falar besteira. Ignora ela, Dan, ele disse, ignorando a própria esposa.
Olha, é uma ideia maluca, só para a gente rir. Um jogo. Ele fez uma pausa dramática, olhando para Chloe, depois para Sofia, e finalmente fixando os olhos em mim. A gente troca de esposas por uma noite. O silêncio caiu como um martelo. A música de fundo parecia sumir. A Sofia ficou pálida. A Chloe abriu a boca, fingindo um choque que não convincente. Mas seus olhos brilharam com um interesse rápido, quase imperceptível. Foi a confirmação final que eu precisava. Tá louco, cara? Isso não é brincadeira, eu disse, forçando um tom de reprovação. Ué, é só um jogo teórico. Uma provocação. Para ver se a gente é tão mente aberta quanto diz ser, ele insistiu, rindo, mas seu olhar era desafiador. Ele estava testando os limites, se exibindo para Chloe. Vamos lá, eu aposto a Sofia. Você aposta a Chloe. Quem sabe, a gente não descobre coisas novas sobre nós mesmos. A palavra aposta ecoou na sala. Foi a senha. A chave que destravou toda a frieza que eu vinha armazenando por meses. Eu sabia da traição deles. Tinha descoberto por acaso, vendo uma notificação de mensagem no celular dela quando ela deixou desbloqueado na cozinha. Foram meses de mensagens apagadas, de jantares de trabalho que não batiam, de um perfume diferente no carro dela. Eu segurei aquela dor, aquela raiva, e transformei em um plano. E agora, ele, arrogante, estava me entregando a vingança de bandeja, embrulhada como uma brincadeira de mau gosto. Fiquei calado por alguns segundos, encarando o copo de vinho. Senti o olhar da Sofia em mim, pesado, cheio de um alerta. Ela sabia. Talvez não todos os detalhes, mas ela sentia o perigo. A Chloe estava tensa, mas animada, como quem espera um presente. Então, levantei os olhos. Olhei primeiro para o Ricardo, com um sorriso leve. Depois para a Chloe. E finalmente, com uma calma que parecia sobrenatural até para mim, disse: Beleza. Topo. O verdadeiro silêncio, aquele que eu mencionei no título, desceu sobre nós. O rosto do Ricardo congelou, a risada morrendo nos lábios. Ele claramente esperava que eu ficasse indignado, que desse um sermão, que reforçasse a santidade do nosso casamento. Ele não esperava um sim. A Chloe perdeu um pouco o ar, seus olhos arregalados de surpresa genuína agora, misturada com um pânico rápido. A Sofia fechou os olhos por um segundo, como se rezando. O quê? O Ricardo engasgou. Você ouviu. Topa a proposta. Vamos trocar. Por uma noite, repeti, minha voz plana, sem emoção. Agora mesmo. Você leva Chloe para o quarto de hóspedes. Eu fico aqui na sala com a Sofia. Amanhã a gente volta ao normal. Ou não. Daniel, você tá louco? A Chloe explodiu, levantando-se. Isso não tem graça. É a nossa vida. Ué, mas foi você quem sempre disse que confiava 100% em mim, Chloe. E eu confio em você. Se é só uma brincadeira, uma experiência, por que não? Argumentei, me levantando também, encarando ela. Pela primeira vez em meses, eu via medo nos olhos dela. Medo de perder o controle da narrativa. Ricardo se levantou, agora sem graça. Cara, para com isso. Foi só uma piada de mau gosto. Esquece. Esquecer? Agora não, amigo. Você fez a proposta. Eu aceitei. Apostou sua esposa. Apostei a minha. A mesa está aberta. Recuar agora, é porque não tem coragem. Ou é porque tem medo do que pode acontecer, minha voz baixa, mas cada palavra uma faca. A atmosfera estava eletrizante. A Sofia finalmente falou, sua voz um sussurro tenso. Parem. Isso já foi longe demais. Ricardo, vamos embora. Fica, eu ordenei, sem tirar os olhos do Ricardo. A aposta foi feita. Você vai fugir, Rick? O grande desafiador das regras? O cara da aventura. Ele estava encurralado. Sua masculinidade frágil,
seu ego de galinheiro, estava sendo posto à prova na frente da mulher com quem ele me traía. Recuar seria uma humilhação. Ele olhou para Chloe, buscando uma saída. Ela estava paralisada. Tá bom então, ele disse, forçando uma bravata. Você quer brincar com fogo, Dan? Vamos brincar. Chloe, vem comigo. Ele estendeu a mão para ela. Chloe olhou para mim, seus olhos suplicando, pedindo para eu parar com aquilo. Mas dentro daquela súplica, eu vi algo mais, uma centelha de curiosidade, de expectativa. Ela estava assustada, mas parte dela queria ir. Aquilo me deu uma náusea, mas também uma certeza açoitada. Sem dizer mais nada, ela deu um passo hesitante na direção do Ricardo. Ele pegou sua mão, com uma posse que me fez ver estrelas vermelhas, e começou a puxá-la em direção ao corredor que levava aos quartos. Ela olhou para trás uma última vez, e então desapareceram. Fiquei de pé na sala de estar, ouvindo o som dos passos dele se afastando, depois a porta do quarto de hóspede se fechando. Um clique baixo que soou como um trovão. Respirei fundo. A primeira etapa estava concluída. Agora eu estava sozinho com Sofia. Virei-me lentamente para ela. Ela estava encolhida no sofá, abraçando os joelhos, os olhos enormes e cheios de lágrimas contidas. Ele trai você com ela disse, direto ao ponto, sua voz trêmula. Você sabe, não é? Olhei para ela. A raiva deu lugar a uma exaustão repentina. Sim, Sofia. Eu sei. Há 8 meses. Ela soltou um soluço abafado. Eu desconfiava. O cheiro dela no carro dele. As mensagens que ele apagava com um sorriso idiota. Eu só não queria acreditar. E por que você nunca falou nada? Perguntei, sentando na poltrona em frente a ela, a energia da encenação saindo do meu corpo. Porque tenho medo dele, Daniel. Medo de ficar sozinha aqui. Medo de perder o visto. Medo de tudo. As lágrimas finalmente escaparam. E por quê? Porque eu soube de algo pior. Meu sangue pareceu esfriar nas veias. Pior? Pior como? Ela olhou para as mãos, envergonhada. Há 3 meses. Ricardo veio bêbado para casa. Ele falou que não era só diversão. Que ele e a Chloe estavam planejando algo. Que ela estava insatisfeita com você, que você era previsível demais, e que eles estavam juntando dinheiro. Juntando dinheiro? Para quê? Minha voz saiu rouca. Sofia levantou os olhos, cheios de pena e terror. Para assumir, Daniel. Os dois. Pegar o que pudessem e dar um jeito de sumir, deixar a gente para trás. Ele até brincou que, com o seu seguro de vida e a herança que a Chloe poderia receber se algo acontecesse com você, eles viveriam bem por muitos anos. O ar saiu dos meus pulmões. Eu esperava traição. Esperava mentiras. Mas não esperava isso. Um plano. Um projeto de vida que incluía minha desgraça total, ou algo muito, muito pior. A sala parecia girar. A vingança pessoal que eu planejava de repente parecia pequena, infantil. Eu não estava lidando com um caso de paixão, mas com uma conspiração a sangue frio. Naquele momento, ouvimos um som vindo do quarto de hóspedes. Um riso abafado. Dela. Sofia e eu nos entreolhamos. A dor, a traição e o medo que estavam naquele som eram insuportáveis. Mas aquele riso, naquele contexto, acendeu um novo tipo de fúria em mim. Uma fúria calculista e mortal. Eles estão rindo de nós, Sofia, eu disse, minha voz agora estável como uma rocha. Neste exato momento. Achando que estão ganhando o jogo. Ela engoliu seco. O que você vai fazer, Daniel? Eu olhei para a porta fechada do corredor, e depois de volta para os olhos marejados da Sofia. Pela primeira vez naquela noite, um sorriso verdadeiro, porém sombrio, surgiu em meus lábios. Eu vou deixar a troca acontecer. Eles querem uma noite juntos? Que tenham. A última noite deles como pessoas que acham que estão no controle. Porque amanhã, Sofia, amanhã o jogo vira.
E eu não vou mais apostar esposas. Fitei ela, deixando a promessa pairar no ar. Vou apostar o futuro inteiro deles. O riso deles ecoou pelo corredor como um veneno. Parou depois de alguns segundos, mas a imagem que ele pintou na minha cabeça ficou, os dois juntos, no meu quarto de hóspedes, rindo da minha cara, da Sofia, de tudo que destruíram. A raiva era um líquido quente nas minhas veias, mas a frieza que veio depois foi pior. Era o concreto que ia sustentar meu plano. Sofia ainda tremia no sofá. Última noite. Como assim, Daniel? O que você planeja? Eu me levantei e fui até a cozinha aberta, buscando um copo de água. Precisava de um ritual, algo banal para acalmar os nervos que estavam à flor da pele. Planejo dar a eles exatamente o que querem. A sensação de vitória. De que saíram ilesos, de que são mais espertos que todo mundo. Voltei para a sala e sentei novamente, olhando para ela. Eles acham que estão me manipulando, que essa troca foi uma ideia genial do Ricardo que eu, o corno previsível, caí como um pato. O que você acha que eles estão fazendo lá agora? Ela franziu o rosto de desgosto. Não quero nem pensar. Pois é. E é exatamente isso que eles esperam. Que a gente fique aqui, sofrendo em silêncio, bebendo nosso próprio veneno. Mas não vamos fazer isso. Me inclinei para a frente, baixando a voz. Você tem alguma prova, Sofia? Alguma mensagem salva, algum e-mail, qualquer coisa sobre esse plano deles de sumir? Ela mordeu o lábio, pensativa. Tenho um áudio. Daquela noite que ele chegou bêbado. Eu estava com medo, achei que ele pudesse me agredir, então deixei o gravador do celular ligado. Ele fala coisas horríveis. Sobre a Chloe, sobre o dinheiro, sobre você. Fala que você é um obstáculo logístico. Ponto. Um obstáculo logístico. Minha própria esposa e meu melhor amigo me reduzindo a um incômodo a ser removido. A náusea voltou, mas a convicção também. Isso é uma arma nuclear, Sofia. Você precisa me mandar esse áudio. Agora. Ela hesitou. E depois? O que vai acontecer comigo? Eu não tenho para onde ir, Daniel. Você tem. Enquanto eu estiver de pé, você terá. E depois de amanhã, acredite, o Ricardo vai ter problemas muito maiores do que saber onde você está. Ele não vai te tocar. A firmeza na minha voz pareceu acalmá-la um pouco. Ela pegou o celular com dedos trêmulos, fez alguns toques e então olhou para mim. Enviei. Meu telefone vibrou no bolso. A arma estava comigo. A sensação era de um poder sombrio e perigoso. Obrigado. Agora, a segunda parte. Você precisa agir normal amanhã. Magoada, sim. Bravo, com certeza. Mas não pode deixar transparecer que sabemos do plano maior. Você descobriu a traição hoje, com essa cena grotesca. Só isso. Entendeu? Ela sentiu, ainda assustada. E você? O que vai fazer agora? Eu, disse, levantando-me e esticando as costas, vou para minha cama. No meu quarto. E vou dormir. Ou pelo menos fingir que estou dormindo. Deixei Sofia na sala, com um cobertor e um travesseiro. Subi as escadas em silêncio, passando pela porta fechada do quarto de hóspedes. Não houve mais risos, só um silêncio espesso e culpado. Sorri no escuro. Que desfrutassem da conquista. Cada segundo deles juntos agora era apenas mais uma prova que eu colecionava. Meu quarto era um território estranho. Ainda cheirava o perfume dela, mas o ambiente parecia hostil. Deitei na cama, olhando para o teto. A fúria dava lugar a um cálculo meticuloso. O áudio era a peça principal, mas eu precisava de mais. Extratos bancários. Prova de que ela estava desviando dinheiro da nossa conta conjunta. Tinha minhas suspeitas, mas nunca havia investigado a fundo, com medo do que encontraria. Agora, não havia mais medo. Só havia a necessidade de quebrá-los. A noite passou, lenta e agonizante. Ouvi a porta do quarto de hóspedes abrir de madrugada,
passos leves indo ao banheiro. Pela manhã, o sol entrou implacável. Levantei-me, tomei um banho gelado, vesti uma roupa casual. Era domingo. O dia do acerto de contas. Desci para a cozinha. A Sofia já estava lá, sentada à mesa da cozinha, com olheiras profundas, tomando um café. Ela me olhou e deu um leve aceno. O som da torradeira ecoava na casa silenciosa. Então, ouviram-se os passos. Primeiro o Ricardo, depois a Chloe. Eles desceram juntos. Ele parecia inchado, com uma expressão entre a arrogância e o desconforto. Ela estava irreconhecível. Seus olhos evitavam os meus a todo custo. Ela usava a mesma roupa de ontem, agora amarrotada. O constrangimento dela era palpável, mas havia também um resquício de desafio, como se estivesse pronta para o confronto que achava que viria. Bom dia, eu disse, virando ovos na frigideira como se fosse um domingo qualquer. Dormiram bem? O Ricardo ficou parado no meio da cozinha, sem saber como reagir. Daniel, olha, sobre ontem. O café está pronto. Pode se servir, interrompi, sorrindo cordialmente. A gente conversa depois do café. Sentem-se. A troca de olhares entre eles foi preciosa. Estavam esperando gritaria, acusações, talvez até violência. A minha calma era a última coisa que eles esperavam. Era desorientadora. Sentaram-se à mesa, com a Sofia no extremo oposto, olhando fixamente para a xícara vazia. O clima durante o café foi o mais tenso da minha vida. O som das colheres contra a porcelana era como marteladas. Finalmente, depois que terminei meu último gole, limpei a boca com o guardanapo e coloquei as mãos sobre a mesa. Bom, vamos lá. A experiência de ontem, comecei, minha voz neutra, profissional, como em uma reunião. Ricardo, você propôs uma troca temporária de parceiros como uma brincadeira para testar limites. Eu aceitei. O combinado era uma noite. A noite passou. O acordo foi cumprido. A Chloe estava confusa. Daniel, o que você está querendo dizer? Estou dizendo que cumpri minha parte. Agora, como adultos que somos, precisamos lidar com as consequências e realinhar nossas expectativas. Olhei fixamente para o Ricardo. Você, como propositor da ideia, deve ter refletido sobre o que isso significa para o seu relacionamento com a Sofia. Ele ficou vermelho. Cara, isso foi um erro colossal. Eu estava bêbado, foi uma idiotice. Idiotice ou não, você colocou sua esposa em jogo. E a levou para um quarto com minha esposa. As ações têm consequências, Rick. Virei-me para Chloe. E você, Chloe? Você aceitou a mão dele e foi. Consentiu com a brincadeira. O que isso diz sobre o nosso casamento? Ela começou a chorar. Foi um momento de loucura, Daniel. Eu não pensei. Eu te amo, você sabe disso. Talvez, concedi. Mas o amor, às vezes, não é suficiente. Precisa de confiança. E a confiança entre nós quatro, como amigos e como casais, está completamente destruída. Fiz uma pausa dramática. Por isso, acho que precisamos de um tempo. Um tempo longe. Um tempo? Que tipo de tempo? Perguntou Ricardo, aliviado por eu não ter partido para a agressão. Você e a Chloe parecem ter uma conexão inegável depois de ontem. E eu e a Sofia fomos as partes prejudicadas nesse acordo. Então, minha proposta é esta: você, Ricardo, vai levar a Chloe para ficar na casa de vocês por uma semana. Eu fico aqui com a Sofia. Uma semana de troca real, para que todos possamos processar o que aconteceu, decidir o que queremos, sem a pressão de ficar sob o mesmo teto. O choque foi geral. Até a Sofia me olhou surpresa. Esse não era o plano que havíamos discutido. O quê? Você não pode ser sério, Ricardo explodiu, finalmente perdendo a pose. Por que não? Você queria trocar por uma noite. Estou apenas estendendo o prazo para uma análise mais profunda. Uma semana. É justo.
Você fica com a mulher que você claramente quer, e eu fico com a esposa que você tratou como uma ficha de pôquer. E depois da semana, a gente se reúne aqui de novo e decide os próximos passos. O divórcio, ou o que for. A palavra divórcio pairou no ar. A Chloe parecia aterrorizada. Ricardo estava calculando. Eu podia ver os pensamentos passando atrás dos olhos dele. Uma semana com a Chloe, longe da Sofia chata, sem o Daniel enchendo o saco. E no final, quem sabe, a Chloe fica comigo de vez. Ele estava caindo. E se eu não aceitar, ele desafou. Então a Sofia me entrega o áudio que ela tem daquela noite que você chegou bêbado em casa falando sobre seus planos de futuro com a minha esposa, e eu levo direto para um advogado. Além de processo por danos morais, a gente começa a investigar o desvio de dinheiro da conta conjunta que eu já suspeito. Acho que a imigração não gosta muito de gente com processos criminais por fraude, não é, Rick? O rosto dele esvaziou de cor. A Chloe olhou para ele, totalmente perdida. Que áudio? Que plano, Ricardo? O que ele está falando? Foi a minha vez de sorrir. Era a isca perfeita. Ao mencionar o áudio e o dinheiro apenas para o Ricardo, eu o forcei a uma decisão: enfrentar a tempestade comigo e com a Sofia agora, ou ganhar uma semana para tentar consertar as coisas, para tentar convencer a Chloe de alguma nova mentira. Tá bom, ele disse, os ombros curvando-se de repente, toda a arrogância se esvaindo. Uma semana. Eu levo a Chloe. Combinado. Ricardo, não. Eu não quero ir. Isso é um absurdo, a Chloe chorou, agarrando-se à borda da mesa. Você não tem escolha, querida, eu disse, olhando para ela pela primeira vez com desprezo absoluto. Você fez sua escolha ontem à noite. Agora vive com ela. Por uma semana. Pense nisso como um test drive do seu novo futuro. Em menos de uma hora, eles estavam arrumados. A Chloe, entre lágrimas silenciosas, colocou algumas coisas em uma mala. O Ricardo, evitando o olhar de todos, carregou as malas para o carro dele. A Sofia observou tudo da janela da sala, um misto de alívio e trauma. Na porta, antes de sair, o Ricardo sussurrou para mim, furioso: Você vai se arrepender disso, Daniel. Já estou arrependido de muitas coisas, amigo, respondi, sem perder o sorriso. Principalmente de ter te considerado um irmão. Agora, vai. E aproveita a semana. Aproveita muito. Eles foram embora. O carro desapareceu na curva da rua. Fechei a porta e encostei as costas nela, respirando fundo. A casa estava em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio depois da tempestade, antes dos reparos. Sofia se aproximou. E agora? Você realmente vai deixá-los juntos por uma semana? Depois de tudo que eles planejaram? Claro que não, eu disse, caminhando até o escritório. Agora é a hora do trabalho de verdade. Enquanto eles estão aí, achando que ganharam um prêmio, eu vou juntar todas as provas. O áudio, os extratos bancários que vou conseguir com o gerente hoje mesmo, os registros de celular que um amigo advogado pode conseguir com uma ordem judicial. Essa semana não é para eles ficarem juntos. É para eu construir uma prisão. Abri meu laptop, uma determinação de aço me preenchendo. No próximo fim de semana, quando eles voltarem aqui esperando uma discussão sobre divórcio, eu não vou estar sozinho. Vou estar com meu advogado. E com uma oferta. Que tipo de oferta? Sofia perguntou, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Para Chloe, assina o divórcio de forma rápida e amigável, renunciando a qualquer direito sobre os bens que eu provei que ela tentou desviar, e some da minha vida. Se não aceitar, eu entrego tudo para a polícia e para a imigração. Para o Ricardo, a mesma coisa. Ele some, deixa você em paz, e assume a dívida que ele tem comigo. Se não aceitar, o áudio vai para todos os amigos, para a família no Brasil, para o chefe dele. Ela pensou por um momento. E se a Chloe contar para o Ricardo sobre a ameaça do áudio? Eles vão se aliar contra você. Eles já são aliados, Sofia. Mas é uma aliança baseada em mentiras e ganância.
Basta a pressão certa em um ponto fraco que ela desmorona. E eu conheço os pontos fracos dos dois. A Chloe é vaidosa, não suportaria a vergonha pública. O Ricardo é um covarde, não enfrentaria as consequências legais. Olhei para a tela do computador, onde já tinha o e-mail do meu advogado aberto. A semana deles no paraíso vai ser, na verdade, uma sentença de espera. E a sentença final, eu vou dar. Os dias se passaram. Foi a semana mais produtiva e mais sombria da minha vida. Com a ajuda do advogado, consegui os extratos. Chloe havia transferido pequenas quantias, somando quase US$ 15.000, para uma conta que não conhecia. Era o fundo de fuga. Contratei um detetive particular discreto, que em 2 dias já tinha fotos deles juntos em público, comprando coisas com o meu dinheiro. A rede se fechava. Enquanto isso, a Sofia começou a se recuperar. Ela ficou na casa de hóspedes, e uma estranha camaradagem nasceu entre nós. Duas pessoas destruídas pela traição das pessoas que mais deveriam protegê-las. Não houve nada além de conversas e um apoio silencioso. Era o que ambos precisávamos. Na sexta-feira, mandei uma mensagem para o Ricardo e para a Chloe, separadamente: encontro domingo, 18 horas, na minha casa. Assuntos finais a tratar. Venham preparados. A noite de domingo chegou. O advogado, o Sr. Henderson, um homem sério de 50 e poucos anos, estava comigo na sala, sua pasta de couro no colo. A Sofia estava no escritório, ouvindo tudo pelo interfone. Ela queria estar presente, mas eu disse que seria melhor assim. Eles chegaram juntos, mas o corpo deles já não estava mais sincronizado. A Chloe parecia esgotada, os olhos fundos. O Ricardo estava irritado, defensivo. Ao ver o advogado, congelaram. O que ele está fazendo aqui? Ricardo rosnou. Para facilitar a comunicação, eu disse calmamente: por favor, sentem-se. Então, pelas 2 horas seguintes, desmontei a vida deles peça por peça. O Sr. Henderson foi impiedoso. Mostrou os extratos bancários. Citou trechos do áudio, que ele tinha em posse, mas não tocamos. Listou as possíveis acusações: fraude, conspiração, alienação afetiva. Falou sobre deportação. Falou sobre processos que iriam drenar cada centavo que eles tinham ou poderiam ter. A Chloe chorou copiosamente. O Ricardo tentou negar, tentou ameaçar, mas cada palavra era como um prego no caixão deles. No final, estavam destruídos. Aqui estão as opções, eu disse, colocando 2 pastas na mesa. Na pasta azul, o acordo de divórcio simplificado para Chloe. Ela sai com as roupas do corpo e o carro dela, que está no nome dela. Renúncia a qualquer outro bem. E um termo de confidencialidade: nada do que aconteceu sai daqui. Na pasta vermelha, o acordo para Ricardo. Assume uma dívida de US$ 30.000 comigo, as transferências mais danos, e assina os papéis do divórcio da Sofia sem contestar, deixando-a com tudo. Também com cláusula de confidencialidade. E se não assinarmos? A Chloe perguntou, uma sombra da mulher que era. Então o Sr. Henderson entra com as ações judiciais amanhã cedo. E eu garanto que, em um mês, os dois estarão sem visto, sem dinheiro e com uma reputação que nem no Brasil vocês conseguirão recomeçar. Eles olharam um para o outro, mas não havia aliança ali. Só havia o instinto de sobrevivência. Vi o momento em que cada um decidiu salvar a própria pele. 1 hora depois, com as assinaturas ainda frescas nos papéis, eles saíram da minha casa, separados. A Chloe para buscar suas coisas e sumir. O Ricardo, cabisbaixo, para um motel barato. Fechamos a porta. O Sr. Henderson apertou minha mão e foi embora. A Sofia saiu do escritório. A casa estava imensamente vazia, mas pela primeira vez em meses, o ar era limpo. E agora? Ela perguntou. Agora, eu disse, olhando para a casa que era só minha novamente, a gente vive um dia de cada vez. Você tem um lugar aqui pelo tempo que precisar. E eu tenho que aprender a viver de novo. Sem a sombra de uma traição no meu próprio teto. Ela deu um pequeno sorriso, triste, mas real. Pelo menos a gente aprendeu uma lição, não é?
Qual? Nunca aceitar um jogo quando as apostas são as pessoas que você ama. Exato.